Oi, gente! No meio dessas bolhas aqui, falo pra vocês que vamos dar início a mais uma semana. Então, que a nossa semana seja uma semana muito produtiva, né? E vamos dar início hoje com a aula de português, e nós vamos falar sobre o substantivo coletivo, tá bom? Quando digo coletivo, qual é a ideia que vocês têm? O que é que vocês compreendem sobre o coletivo? Coletivo quer dizer que é o quê? Mais de um, certo? Essa é a compreensão, esse é o significado de um coletivo. O substantivo coletivo quer dizer que são mais de um substantivo da mesma espécie. Ou seja, aluno. Aluno, você é um aluno, certo? Mas o conjunto de alunos, o coletivo de alunos é o quê? É uma turma, tá bom? Então, existem vários tipos de coletivos. Flor, temos uma flor. Coletivo de flor, ramalhete, tá bom? Então, cada substantivo, muitos dos substantivos têm o seu coletivo, tá bom? Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem a imagem de alguns substantivos coletivos, que é muito bacana e a gente pode utilizar até para representar que tem mais de um daquele substantivo que a gente está se referindo, tá bom? Ou seja, se eu falar assim, eu dei muitas flores para minha mãe. Não, você fala assim, eu dei um ramalhete para minha mãe. Que já dá a entender que foram mais de uma flor, que foi mais de uma flor que você deu para sua mãe, tá bom? Quando vocês colocarem na página 45 do livro de português de vocês vão conseguir visualizar direitinho, tá bom? Infelizmente, no livro de vocês, na página 45 e 46, eles não nos dão exemplos de substantivos coletivos, porque ele quer que realmente você pesquise sobre os substantivos coletivos, que vai ser até uma das pesquisas que eu vou pedir para vocês fazerem para fazer o dever, fazer as atividades sobre o substantivo coletivo, tá bom? Vamos lá, página 45. Já inicia com uma atividade, certo? Desculpa. Ele pede para você reler um trecho que fala da matilha de cães. O que é matilha? É o coletivo de cães. Quando são muitos cães, é uma matilha, tá bom? E aqui ele pergunta quais das palavras são substantivos, que nós vamos saber, nós conseguimos identificar o que são substantivos, por quê? Quando eu digo a frase respondeu o galo, nós temos que respondeu, ele é um verbo, certo? Que ele vai indicar uma ação, que foi o que o galo fez, ele respondeu, tá bom? Quando a palavra se flexiona ou se ela se modifica, você pode saber que se modifica de várias formas, você pode saber que ela não vai ser um substantivo, ela vai ser um verbo na maioria das vezes, tá bom? Que ela vai mudar de acordo com o seu pronome, com o seu substantivo, tá? Então, você pode observar que muitas dessas palavras aqui, elas não são substantivos de fato. Ou pode ser um artigo, ou pode ser um advérbio, pode ser várias coisas, tá bom? E, no caso aqui, vocês vão identificar quais são os substantivos, depois vocês vão responder qual é o significado de matilha. Matilha foi o que eu falei pra vocês, que é um coletivo de cães. Quando tem muitos cães agrupados, muitos cães em grupo, quer dizer que é uma matilha de cães, tá bom? E aqui no quadradinho diz assim, substantivo coletivo são aqueles que nomeiam um conjunto ou agrupamento de seres ou coisas da mesma espécie, tá bom? Aí aqui ele pediu para vocês pesquisarem um coletivo de peixe, elefantes e bois, tá bom? E na página 46 também é continuação de atividades. Hoje, por ser um conteúdo muito simples, eu vou dar dois conteúdos para vocês, tá bom? Que é o substantivo coletivo e a questão da vírgula, que também é só uma página, tá bom? Então, a vírgula, gente, nesse sentido aqui de vocês, nessa aula, nesse conteúdo, nós vamos aprender apenas um sentido da vírgula. Nesse caso, a gente vai aprender a questão da utilização da vírgula para separar elementos que são elementos, meu Deus, para separar elementos que são apresentados numa sequência. Por exemplo, quando eu digo minha mãe foi ao mercado e comprou leite, pão, uva, iogurte, tá? Eu tenho que separar esses elementos que foram comprados no mercado por vírgula. Se você quer colocar leite pão é uma marca, leite pão é um produto só, a gente dá a entender que leite pão é só uma coisa. Então a gente tem que separar esses elementos que são em sequência por vírgula. E quando chegar entre o penúltimo e o último, a gente coloca o artigo e, tá bom? E tal coisa, tá bom? Então,
Artigo não, preposição. Então, quando tiver os dois últimos elementos, a gente tem que colocar a letrinha E entre eles, porque aí a gente já não pode colocar vírgula, porque estão entre os dois últimos elementos, tá bom? Então, gente, quando a gente for se referir a mais de um elemento, a gente tem que separar por vírgulas. É somente isso que a gente faz com a vírgula. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se forem somente dois elementos, a gente coloca o E. Se for 3 ou mais elementos, a gente separa com uma vírgula, tá bom? Que aí fica mais organizado e a gente consegue identificar quais são os elementos e a quantidade de elementos. Se você colocar maçã uva sem vírgula, a gente também nem faz a pausa quando lê. Porque a gente fala assim, minha mãe foi ao mercado e comprou maçã, uva, banana e laranja. A gente vai conseguir separar cada elemento, até mesmo falando, que a gente já vai estar falando com pausa. Diferente se a gente não colocar vírgula, porque a gente automaticamente lê mais rápido, decorrido. Minha mãe comprou banana, maçã, leite e uva. Oi? Isso é o que, gente? Isso é uma vitamina que ela comprou? Não, elementos separados, tá bom? Então, na página 47 do livro de vocês vão observar que tem só duas questões, 6 e 7, que é até continuidade do substantivo coletivo, tá bom? Que é muito, muito, muito simples. A gente consegue fazer isso aqui rapidinho, tá bom? Então, hoje nós vimos a questão do substantivo coletivo e também vimos a questão da pontuação da vírgula, que a gente vai utilizar para separar os elementos, tá bom? Que estão numa sequência. Vamos lá, ler o quadradinho da página 47. Diz bem assim, vírgula é um sinal de pontuação usado para separar elementos apresentados em sequência. Por exemplo, a raposa, o galo, o leão e o rato aparecem em várias fábulas. A gente separou a raposa, o galo e o leão com vírgula, tá bom? E entre os dois últimos elementos, que é o leão, rato e o rato, tem a palavrinha E separando esses dois elementos, tá bom? Então, toda vez que tiver uma sequência de mais de 3, de 3 ou mais, a gente tem que colocar vírgula para separar esses elementos. E entre os dois últimos, colocar a letrinha E, que vai fazer essa separação, tá bom? Então, toda vez que vocês forem fazer escrever uma frase ou algo do tipo, vocês prestem atenção com relação a isso, para que vocês coloquem a vírgula de maneira correta, beleza? Então, gente, por hoje vão ser somente essas duas, tá? Os próximos conteúdos também são muito, muito tranquilos. É com relação à numeração das sílabas, entre outros, tá bom? Outra coisa, eu vou colocar, junto com essa atividade de hoje, que são pouquíssimas páginas, eu vou colocar a interpretação de texto no livro para vocês fazerem também, tá bom? Então respondam direitinho, leiam com muita atenção a interpretação de texto de vocês, tá? Substantivo, vamos recapitular. Substantivo coletivo é o quê? É quando existem mais de um da mesma espécie. Então a gente vai ao invés de ficar especificando, falando que são várias flores, vários peixes, a gente vai falar somente o seu coletivo. Nadei e vi muitos peixes. Nadei e vi um cardume. Porque já dá a entender que você viu muitos peixes. Minha mãe ganhou muitas flores. Minha mãe ganhou um ramalhete. Então, dá pra gente substituir o substantivo, quando tem muitos da mesma espécie, apenas por um substantivo coletivo, tá bom? Da mesma forma, vamos falar agora sobre a vírgula. A vírgula a gente vai utilizar quando a gente for separar os elementos que estão em sequência, tá? Então, sempre que tiver elementos em sequência, a gente tem que fazer a separação por vírgula. Se não parece que as duas palavras anteriores fossem apenas uma, se não tivesse esse tipo de separação. Se eu falar, eu fui na papelaria e comprei caderno, livro, estojo e régua. Se eu não colocar até na maneira da pronúncia muda. Fui à papelaria e comprei caderno, livro, estojo e régua. Aí você percebe que tem uma pausa entre elas. Diferente se eu falar, fui à papelaria e comprei caderno, livro, parece que é uma coisa só. Estojo, régua. É o que? Uma marca? É um produto diferente que está no mercado, eu não conheço. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá bom? Então por hoje é só, tá? Façam a atividade que eu vou colocar todas elas nas instruções, tá bom? Um grande beijo pra vocês
e até a próxima aula.